Hoje é dia de falar de um filme de terror que virou um clássico e se tornou uma franquia de sucesso com atualmente 6 filmes. Tô falando de Premonição. Nesse vídeo vamos falar do Premonição 1, o filme que iniciou toda essa franquia. Eu particularmente gosto muito dessa franquia. Por incrível que pareça, eu conheci a franquia, no Premonição 2. Então eu comecei 2, 3, 4 e 5. E depois eu fui assistir, o primeiro. Mas por ser uma franquia que eu gosto bastante, mesmo tô sabendo mais ou menos o que vai acontecer, eu gosto. E esse primeiro filme, que nós vamos falar hoje, que é o Premonição 1, eu gosto bastante, já assisti umas 3 vezes. Mas como toda obra, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Como sempre eu tô falando aqui no canal, E não é porque é uma obra que eu gosto que eu vou passar pano, Então nesse vídeo eu vou citar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos de Premonição 1. Vamos começar pelos pontos positivos. E o primeiro ponto positivo que eu quero citar é a ideia inovadora. Para a época, essa ideia era bem inovadora, ter uma pessoa, um visionário que prevê a sua morte e de mais algumas outras pessoas em um trágico acidente, e assim consegue salvar a vida dos seus amigos, principalmente, e se livra, da morte, entre aspas, e depois, eles vão morrendo um por um. E tem mais, a ideia da mesma pessoa, que prevê o acidente principal, consegue, prever a morte das próximas pessoas, como elas vão morrer, durante o filme. Então, para a época, essa ideia era bem inovadora. Segundo ponto positivo que eu quero citar aqui é o William Bloodworth, o nosso querido Tony Todd. E ele apareceu já, ele que é a cara dessa franquia, é o personagem principal, de Premonição, apareceu já, no primeiro filme. E é interessante, ter essa ideia de um personagem, que conhece o que os protagonistas estão passando, e dão dicas para ele de como poder, sobreviver, e o que vai acontecer e o que está acontecendo com eles, Pois no início os protagonistas não entendem, o que tá acontecendo e tudo mais. E a ideia, do William Bloodworth no filme, é bem interessante. E outro que o personagem foi bem feito, foi bem construído durante a franquia, mas nesse filme aqui foi bem interessante a participação dele, com esse ar de um personagem misterioso, E o terceiro ponto positivo que eu quero citar aqui é a morte do Todd. Nesse filme, as mortes são sempre elaboradas e tudo mais, E nesse filme, nesse primeiro filme de Premonição, na minha opinião, a morte de destaque é do Todd, por todo o ambiente, toda aquela construção até ele chegar, no ser enforcado, entre aspas. E também, toda aquela tensão que a cena nos dá, e aquela agonia, ele tentando escapar e não conseguindo, pois, a banheira, tava com um tipo de sabão lá, e ele ficava resbalando, e acabava, na vez de sair, se enforcando mais ainda, Então esse é um ponto que eu não posso deixar de fora, como um ponto positivo. Agora vamos falar dos pontos negativos desse filme. O primeiro ponto negativo que eu quero citar aqui, é o Alex, protagonista desse filme, não ser preso, Afinal, todo mundo que eu falo, a polícia, desconfiavam, que ele era um terrorista que tinha derrubado, o avião. E mesmo com essa suspeita, ele nem foi, para preso, ele só pegaram o interrogatório dele e liberaram ele lá, E fica toda aquela enrolação durante todo o filme, Pra polícia tentando provar que ele é o terrorista, que ele está envolvido nas mortes
das pessoas que escaparam do acidente do avião, né, e tudo mais. E isso acaba ficando meio chato, sabe? Parece que é meio só para ocupar tempo de tela, né? Na minha opinião, isso acaba ficando bem ruim, sabe, para nós que estamos assistindo o filme. Segundo ponto negativo que eu cito aqui, né, aquele erro de matemática clássico que aparece nesse primeiro premonição, né, que quando dá no noticiário lá, quantas pessoas morreram no voo, né, no avião. E se tu for pegar, né, o número de pessoas total que tinha naquele avião e diminuir, né, todas as pessoas que sobreviveram, né, todas as pessoas que o Alex tirou de dentro do avião, querendo ou não querendo, tu vai ver que não bate, né, o número com aquele número que o noticiário dá ali, né. Isso acaba ficando bem estranho, né, porque tipo, é uma matemática simples, né, entre aspas, e eles conseguiram errar isso, né, e ficou bem, na vez de tipo ficar, porque ali era pra ser uma cena meio triste, né, porque tipo, tá noticiando um desastre, né, uma queda num avião, e acaba ficando meio engraçado por causa desse erro, né, de matemática que cometeram ali, né. E o terceiro ponto negativo que eu cito aqui, né, é o funeral, toda a cena ali, toda a sequência do funeral, acho que foi mal feita. Eles dedicaram mais aquela cena mais para explicar com palavras indiretas com o que ia acontecer, né, durante o filme. E cara, eu acho que se cortasse toda aquela sequência do funeral e pulasse um tempo, já para os personagens, né, recuperaram aquele trauma, né, de ter perdido os amigos e os familiares naquele voo, ficaria melhor o filme, sabe? Parece que eles usaram o funeral só para mostrar que eles estavam meio que se importando, né, com manter a sequência ali do filme. E para mim ficou bem desnecessário aquela sequência toda ali, né? E você já assistiu Premonição 1? Gostou ou não gostou? Me conta nos comentários. Também, se curtiu esse vídeo, já deixa aquele likezão aqui para dar aquela moral pro canal, né? Pois assim você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom. E também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado a filmes, séries, revistas em quadrinhos e mangás. Até o próximo vídeo, pessoal.